Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um semestre. Infelizmente, estamos começando esse semestre ainda por via remota. Atenção, é via remota, porque nós, professores, estamos com vocês o tempo todo. Mas daqui a pouco essa pandemia passa, de repente a gente já consegue uma vacina um pouquinho antes do planejado, vamos ver. Mas daí a gente pode se encontrar pessoalmente. Por enquanto, a gente vai trabalhando via remota. A nossa primeira aula dessa semana um, ainda é gravada, mas a partir da semana que vem teremos a nossa aula live, onde que eu quero ver todos vocês, a carinha, o sorriso e a alegria de todos vocês. Vamos lá então conversar um pouco mais sobre a nossa disciplina. Essa semana um ou aula um, onde a gente vai apresentar a estrutura e norma da disciplina. Eu também vou me apresentar um pouquinho. E nós vamos apresentar o plano de ensino. Eu sou o professor Klaus Dieter Zauter e para quem não me conhece, por acaso não me conhece, apesar do nome, eu sou curitibano, graças a Deus. Como eu sempre falo, brinco, nascido e crescido, e espero que um dia morrido aqui também em Curitiba. Eu sou engenheiro agrônomo de profissão, mas eu já me especializei na área ambiental há muito tempo atrás. Em torno de 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar na área ambiental. Eu tenho mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais. E eu vou ministrar nesse semestre, eu sempre ministrei, desde a primeira turma, a disciplina de análise ambiental aqui em biomedicina dentro da Uniandrade. Então, eu sou o único professor que teve essa disciplina até hoje. Espero que vocês gostem. Mas a grande pergunta, né? Quando os alunos se deparam com o professor, o que esperar de ser professor? Alguns de vocês, de repente, já me conhecem, mas o que a gente pode esperar do professor Klaus durante esse semestre? Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a vocês que isso daqui não é mais um jardim de infância, onde que a professora ou professor pega na mãozinha de todo mundo, né, e passa a mão na cabeça. Não, nós estamos numa universidade, num curso superior. Então, eu vou, a partir desse momento, exigir cada vez mais de vocês. Exigir dedicação, estudo, que vocês façam a disciplina plenamente. É claro que eu estarei ao lado de vocês em todos os momentos. Não se preocupem com isso. Eu estou aqui para ensinar vocês, para mostrar o caminho das pedras, para mostrar o caminho do conhecimento e principalmente para ajudar vocês. Então eu estarei o tempo todo ao lado de vocês, mas eu preciso que vocês se apliquem, que vocês se dediquem, né? Estudem todas as semanas, participem de todas as aulas, façam todas as tarefas, os trabalhos, as aulas práticas e estudem muito para as provas. Isso é importante. Interessa muito não só a nota que vocês vão tirar, mas o conhecimento que vocês vão adquirir, a capacitação que vocês vão adquirir ao longo do semestre. Então, eu como professor, eu espero que vocês se dediquem. Não é mais um jardim de infância, mas eu estarei ao lado de vocês. Eu estarei com vocês durante todo o semestre. E é claro, dedicação. Se lembrem disso. Uma brincadeirinha com vocês. Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, 3 alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim de alunos.
É claro que é uma brincadeira, mas essa brincadeira demonstra bem a dedicação que vocês devem ter. Vocês têm que se dedicar à disciplina para poder passar, adquirir aquele conhecimento e passar na disciplina, tá? Então é importante que vocês façam todas as atividades e estudem. Estudem, estudem, estudem. E tirem dúvidas, pessoal. Eu já tive um professor que falava assim: não existe pergunta idiota. Idiota é a pergunta que não foi feita. Então, eu estou sempre à disposição de vocês para responder estas perguntas, tá? Não se preocupem se a pergunta é mais simples, mais básica. Eu vou tentar responder com o mesmo respeito, carinho e amor que eu tenho em todas as ocasiões dentro de uma sala de aula, tá? Não se preocupem com isso, tirem dúvidas. Se vocês ficarem com dúvidas e tiverem vergonha na hora da live ou quando nós voltarmos presencialmente, então conversem comigo em outro momento, mandem um e-mail, mandem um recado lá no Fale com o Professor. Eu estou sempre à disposição de vocês, mas eu preciso que vocês se dediquem, estudem. Sem essa dedicação, sem esse estudo, vai ser muito difícil passar. Então vocês precisam fazer a parte de vocês. Mas lembrem-se, eu estarei sempre com vocês. Eu estarei ao lado de vocês para tirar a dúvida de vocês o tempo todo. Mas não estamos mais em um jardim de infância. Então a dedicação de vocês é primordial, é muito, muito, muito importante. Tá certo? Então, eu aconselho vocês a tirarem um tempo todas as semanas para estudar a disciplina. Obviamente, não só a minha, mas a dos outros professores também. Guardem um tempo depois da aula ou um outro horário qualquer para rever aquele assunto, para fazer as atividades necessárias àquele assunto. E assim eu tenho certeza que vocês vão ter um ótimo desempenho, não só em notas, mas em conhecimento adquirido. Tá certo? Vamos aproveitar bastante? O professor Klaus só tem cara de mal, só tem cara de sério. Ele estará com vocês com maior amor e carinho durante todo o semestre, tá bom? O que vocês esperam da disciplina? Olha só, nome, análise ambiental dentro de biomedicina. Mas o que é exatamente isso? Vamos fazer um pequeno raciocínio para a gente ver o que pode ter, o que é importante para um biomédico fazer análise ambiental. Darmos análise ambiental. Gente, hoje nós temos um problema muito, muito sério, que é o controle da poluição ambiental. A poluição ambiental, ela traz uma série grande de problemas para as pessoas, principalmente para a saúde das pessoas, mas ela também traz problema para as empresas, que as empresas precisam atender os requisitos legais, né? Os atos normativos, as leis. Elas precisam atender às normas técnicas, principalmente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas elas precisam atender a um desejo primordial de todas as pessoas, os consumidores, no caso, dos produtos e serviços dessas empresas, que é por um ambiente mais saudável. Quem não gostaria de respirar um ar sem problema nenhum, sem nenhuma poluição? Ou ter ao lado de sua casa um rio sem poluição? Um rio onde que peixes podem crescer sem problema algum, onde que de repente você pode até tomar um banho, dar um mergulho e etc.
Quem não gostaria de ter um pedaço de terra onde que o solo não está poluído? Quem não gostaria de morar num local onde que não tem aquele barulho infernal da cidade? Isto é um ambiente mais saudável. E uma das atribuições do biomédico, a gente vai ver na próxima semana mais detalhadamente, é exatamente analisar o que ocorre no meio ambiente e para daí fazer planos de como recuperar aquele local, aquele meio. Então, o biomédico tem como uma das suas atribuições exercer atividades relativas ao controle da poluição do ar, da água, do solo e até do ruído. O que vocês acham então de nós estudarmos análise ambiental? Vocês vão ver que é muito legal, é muito interessante, além de ser, logicamente, como nós acabamos de falar, uma das atribuições dos biomédicos. Então é importante que o biomédico entre nessa nova área, nessa nova atividade que ele pode exercer, tá? E eu quero levar vocês para esse novo mundo. Eu quero mostrar para vocês a importância que vocês, como pessoas e como profissionais, têm para tentar controlar a poluição ambiental e assim ter um local, um ambiente mais propício para as pessoas, que não cause problema para a saúde das pessoas e para todos os organismos que ali habitam. Vamos estudar análise ambiental então? Eu espero vocês em todo o semestre. O que vocês acham de a gente falar um pouco agora do plano de ensino da disciplina? Então, toda disciplina, ela precisa ter objetivos, né? Objetivo geral e objetivos específicos. Se não tiver um objetivo geral específico, para que então ter aquela disciplina? A gente vai gastar tempo e dinheiro à toa. Então, a disciplina precisa ter uma importância para a formação de cada profissional. A nossa disciplina de análise ambiental tem como objetivo geral compreender as metodologias de análise da poluição do ar, da água e do solo. E com objetivo específico, avaliar e interpretar esse grau de contaminação do ar, da água e do solo. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o que é poluição? Como que essa poluição atinge os diferentes seres vivos que ali se encontram? E daí a gente vai analisar essa poluição. E depois que a gente analisou, não adianta só ter certos números, mas a gente precisa saber o que significa aqueles números. Qual que é a relação deles, por exemplo, com a legislação que as pessoas e que as empresas têm que seguir. Então, daí a gente vai entrar no nosso objetivo específico, que é avaliar e interpretar o grau de contaminação do ar, da água e do solo. Como a disciplina mesmo falou, a gente vai aprender a analisar a poluição, tá? Mas antes disso, a gente precisa compreender esta poluição. De nada adianta analisar a poluição se nós não compreendemos o que é esta poluição. A disciplina tem um nome, tem os seus objetivos, né, geral específicos, e daí ela precisa ter o que a gente chama de ementa. Ementa são as grandes áreas, os grandes assuntos que aquela disciplina vai falar durante aquele período de tempo. Então, a gente tem na nossa ementa 5 pontos básicos e a gente vai ver daí mais detalhadamente cada um desses pontos. Então, a gente vai começar falando de uma introdução à análise ambiental, né, onde que a gente vai
conversar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre o que é meio ambiente, quais as relações que existem no meio ambiente e assim por diante. Eu já vou mostrar mais detalhadamente para vocês. Depois a gente vai entrar nas três grandes áreas, mas ali tem quatro, professor. Não, calma, já vou explicar. Nas três grandes áreas que a análise ambiental atua no dia a dia e que o biomédico pode atuar, então, no dia a dia da sua profissão. A primeira se fala da água em geral. E daí eu tenho ela subdividida em dois pontos, que é a qualidade da água, a água que está no meio ambiente e principalmente a água que a gente vai beber, que a gente vai utilizar. Depois que a gente utiliza essa água, ela suja, ela adquire poluentes e isso a gente chama de esgoto. Então a gente vai conversar bastante sobre qualidade de água e o esgoto, que é a água utilizada pelo ser humano. Então nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento de esgoto. Vocês já pensaram que quando vocês abrem a torneira, a água vem de algum lugar e que ela precisa ter uma certa qualidade? E quando vocês utilizam, então, no chuveiro, no vaso sanitário, na pia da cozinha, para lavar o carro, o que acontece com essa água suja? Então é isso que a gente vai discutir nesses dois pontos. O próximo ponto que a gente vai trabalhar é a qualidade do ar. Isso é extremamente importante, né? Porque isso pode dar um problema muito sério para a saúde das pessoas, para a saúde dos animais, das plantas e assim por diante, né? Então a qualidade do ar é importante que a gente estude e como que a gente pode fazer para analisar essa qualidade do ar e assim melhorar a qualidade do ar. E por último, a gente vai ver um dos grandes compartimentos ambientais, que é, que é o solo, né? O solo, vocês vão ver que é a parte da crosta terrestre que o ser humano habita, né? Então, ali a gente planta, ali a gente constrói nossas casas e assim por diante. O solo ele é extremamente importante. E se ele for poluído, isto pode atingir seriamente o ser humano. Então, a gente também tem que estudar a poluição do solo. Essa ementa. Mas como que ela é subdividida? Quais são os assuntos dentro de cada um desses pontos da ementa que a gente vai estudar? A gente trabalha no conteúdo programático. Então, por exemplo, quando nós vamos falar de introdução à análise ambiental, nós vamos ver os conceitos básicos de meio ambiente e danos ambientais. E também vamos falar de legislação. A gente primeiro vai mostrar alguns conceitos básicos de legislação e depois vamos trabalhar a legislação ambiental propriamente dita. Eu quero daí fazer um parênteses aqui, eu quero explicar um pouquinho mais sobre esse ponto. Legislação, gente, quando a gente fala de meio ambiente, a legislação ambiental é básica. Então, um biomédico, quando ele vai trabalhar com análise ambiental, metade do trabalho dele, se não mais, é legislação. Então, a gente tem que conhecer a legislação do assunto que a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando com poluição do solo, eu tenho que conhecer a legislação de poluição do solo. E assim por diante. Eu tenho que conhecer legislação ambiental. Talvez seja um assunto meio chato, mas a gente tem que conhecer. O segundo ponto que a gente vai trabalhar da nossa ementa é a qualidade da água. Então a gente vai trabalhar um pouco com usos da água, captação e tratamento de água, legislação de qualidade de água e análises físicas, químicas
e microbiológicas da água. De novo, vocês veem, se lembram que eu falei? Não adianta nada saber análise física, química e microbiológica se você não sabe por que aquilo é importante, o que se faz com aquilo e principalmente a legislação referente àquele assunto específico, tá? Então a gente precisa fazer uma pequena introdução sobre cada um desses assuntos para daí entrar em análises propriamente ditas. Tratamento de esgoto, o que é esgoto, captação e tratamento de esgoto, legislação e análises físicas, químicas e microbiológicas. O próximo assunto, dentro do nosso conteúdo programático, da nossa ementa, é qualidade do ar. Então a gente vai dar uma pequena introdução. Vamos falar sobre métodos de coleta. Por quê? Em termos de qualidade do ar, isso é extremamente importante. Os métodos de coleta são metade do caminho. Depois a gente vai ver a legislação, análises físicas, químicas e microbiológicas. A gente vai entrar em poluição do solo. Aí eu devo confessar para vocês, fica só entre nós, pessoal. Essa é minha especialidade. Eu trabalho com solos e poluição do solo já há muito tempo. Então a gente vai primeiro conversar um pouquinho mais sobre o que é solo, a importância dele, os poluentes do solo e o comportamento desses poluentes, como fazer o monitoramento desses poluentes e qual é a legislação sobre solos. Depois a gente vai falar sobre análises físicas, químicas, microbiológicas. Vamos trabalhar um pouco remediação de solos contaminados. Se eu tenho um solo contaminado, o que eu posso fazer para tirar essa contaminação, para acabar com essa contaminação? E, finalmente, a gente vai trabalhar um dos assuntos mais importantes, que é ecotoxicologia. Vocês sabem o que é toxicologia? O efeito da substância sobre o ser humano. A gente também faz isso para o meio ambiente. Então a gente vai trabalhar com ecotoxicologia. No nosso caso, a ecotoxicologia é principalmente utilizada para o solo e para a água. Existem alguns trabalhos com também ecotoxicologia do ar, dos poluentes do ar. Tá? Esse é um assunto muito interessante, inclusive eu publiquei agora em maio de 2020 um artigo exatamente trabalhando, mostrando a questão de ecotoxicologia lá na desastre de Mariana 2015, se lembram? Lá da Vale do Rio Doce, que explodiu aquela represa com rejeitos de mineração. Então eu trabalhei com alguns colegas do Rio de Janeiro sobre a ecotoxicologia do solo daquela área contaminada. Comparamos 2015 com 2018. Seguindo no nosso plano de ensino, como que vão ser as nossas notas? Gente, nós estamos em um momento de exceção, diferente. Começamos a nossa disciplina via remota, mas esperamos terminar ao lado de vocês, principalmente com as nossas aulas práticas, que são o diferencial do curso de biomedicina da Uniandrade. Mas primeiro a gente tem que esperar a pandemia passar, né? Então, nesse primeiro bimestre, a gente vai ter dois grupos de notas. 60% da nota vai ser através da avaliação global, é o que eu chamo de avaliação global 1, e 40% através de atividades que a gente vai dar para vocês, tá? No segundo bimestre, a gente vai ter 30% da nota com avaliação integradora, aquela avaliação multidisciplinar, e 10% com o projeto integrador. 50% da nota vai ser da prova, avaliação global 2, e 20%
das atividades que a gente vai passar para vocês. O que eu sugiro para vocês? Façam todas as atividades e estudem bastante para a prova, tá? Se vocês forem bem no primeiro bimestre, fica um pouco mais tranquilo no segundo bimestre. E principalmente, vocês não ficam daí de exame final, né? Passam direto e não precisam estudar para o exame final. Então, a minha sugestão é que se dediquem bastante durante o primeiro bimestre, o segundo bimestre, e vocês vão ter um ótimo aproveitamento. Disso eu tenho certeza. E daí vocês vão ter sucesso na disciplina. Essas atividades, vocês vão ver que eu vou passar ao longo dos 2 bimestres. Não se preocupem, porque eu vou passar com antecedência e vou dar tempo suficiente para vocês fazerem essas atividades, tá? Ao contrário do semestre passado, onde que nós tínhamos atividades todas as semanas, essas atividades avaliativas, que valem nota, elas vão ter uma periodicidade menor, a gente vai ter menos atividades, tá? Mas eu já vou explicar para vocês um pequeno detalhe sobre atividades semanais. Mas não se preocupem, a gente vai distribuir as atividades avaliativas durante o semestre, primeiro e segundo bimestre, conforme a porcentagem da nota dada nesse momento. Está o calendário conforme o nosso plano de ensino, né? Eu retirei do plano de ensino. Gostaria de lembrar que o plano de ensino está lá no portal, na primeira aba chamada Apresentação, tá? Então, vocês podem considerar que na coluna da esquerda, onde que está a aula 1, 2, 3, 4, é o equivalente à nossa semana, tá? Eu pretendo seguir esse calendário o mais detalhado possível, tá? Pode ser que numa semana a gente converse mais sobre o assunto, menos e assim por diante. Mas eu pretendo seguir o mais religiosamente possível este assunto. Em cada semana a gente vai ter uma aula expositiva. E é muito importante que vocês participem da aula, não só assistindo a aula, mas discutindo, debatendo, trazendo novas ideias. Eu sempre falo, pessoal, que a experiência de vocês é extremamente importante para a nossa disciplina. Então, cada um de vocês já viveu coisas diferentes, tem experiências diferentes, já leu coisas e etc. Tragam isso para a aula, discutam, tragam isso para os colegas, tá? É muito importante a presença e participação de cada um. Cada aula tem uma referência bibliográfica, que vocês podem ver aqui na quarta coluna, da esquerda para a direita. E essa referência, já vou mostrar, está na bibliografia obrigatória, naquela bibliografia principal, tá? Então, tem os autores, o ano e as páginas. Se vocês quiserem, já podem ir lendo, estudando um pouco daquele assunto. E toda semana eu vou dispor material complementar para vocês. Toda semana. E eu sou daquela opinião que a gente tem que ir um pouco sempre mais adiante, né? Então, eu vou sempre colocar um artigo científico para vocês relacionado àquele assunto específico, tá? Eu sugiro para vocês que leiam esse artigo, porque a partir do momento que vocês lerem o artigo, não é só conhecimento que vocês estão adquirindo, mas vocês estão adquirindo capacidade de raciocínio, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, tá? Então eu vou sempre, toda semana, oferecer um material complementar para vocês. Lá no AVA vai ter uma aba específica para isso.
E eu gostaria muito que vocês participassem mais e lessem, estudassem aquele material, aquele artigo científico que eu vou mostrar para vocês. Lembrem-se que daqui a pouco vocês estão fazendo o TCC. E o TCC é na forma de artigo, o TCC2. Nada melhor do que se preparar para o TCC do que ler muitos artigos científicos. Eu garanto que depois de lerem, estudarem todos os artigos científicos que eu vou disponibilizar para vocês durante o semestre inteiro, vocês estarão muito mais capazes e confiantes para fazer o TCC, principalmente o TCC 2, na forma de artigo, tá? Então a gente vai falar, vai dar a partir da semana 2, uma pequena introdução à análise ambiental, vamos falar sobre legislação, etc. E daí vamos entrar diretamente nos nossos assuntos. Começaremos com qualidade de água, tratamento de esgoto. Lá na semana 8, nós vamos terminar o assunto tratamento de esgoto e vamos aproveitar para fazer uma pequena revisão para avaliação global 1, tá? E daí vai ter o início da avaliação global. A prova de vocês vai ficar à disposição durante uma semana, a não ser que haja alguma decisão a posteriori, né? Mas a prova vai ter 10 perguntas, 10 perguntas objetivas com alternativas de A até E. Estudem, gente, estudem. É importante para vocês terem sucesso. Na semana seguinte, nós vamos ter a devolutiva da prova, onde que eu vou mostrar todas as questões, discutir por que uma está certa, uma está errada e assim por diante. E vamos falar sobre qualidade do ar. Depois, nós vamos falar sobre poluição do solo. Vamos que a partir da semana 13, eu estou ansioso por isso, eu possa encontrá-los pessoalmente lá na Uniandrade, né? Então esperamos que até a nossa semana 13 a gente já possa voltar para os laboratórios. E daí a gente vai ter as nossas aulas de laboratório. Isso é muito legal, eu estou ansioso por isso e eu quero mostrar para vocês no dia a dia, na prática de laboratório, o que a gente pode fazer em termos de análise ambiental, tá? Então a gente vai ter práticas sobre qualidade da água, depois práticas sobre poluição do solo. E eu quero, já tem sido tradicional na disciplina de análise ambiental, uma visita técnica aos laboratórios de qualidade do ar, ecotoxicologia da água e qualidade da água, lá da UTFPR no Ecoville. É claro que nós precisamos ver, né, como que vai acontecer tudo e se a UTFPR vai voltar, vai possibilitar isto. Mas já é tradicional a visita dos alunos de biomedicina lá na UTFPR do Ecoville. É muito legal essa visita, pessoal, porque nós vamos ver na prática ali certas tecnologias que só tem na UTFPR em termos de análise ambiental, principalmente qualidade do ar, tá? Então não percam, vamos esperar para que dê tudo certo e a gente possa fazer essa visita técnica. E daí a gente tem a nossa avaliação global 2, né? Lá na 18ª semana. Depois nós vamos ter o exame final. Espero que ninguém fique, que todos possam passar direto, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm qualidades e têm capacidade para passar direto. Temos a semana de fechamento ativa, né? Que vai ser feita mais em função da dúvida de cada um de vocês, tá? E o encerramento do semestre.
Espero que até lá, então, todos tenham sucesso. É muito importante que a gente também converse um pouco sobre a nossa nova apresentação do AVA, né? A gente já se acostumou no semestre passado ao ensino remoto e a Uniandrade, junto com os coordenadores, os professores, viram que podiam fazer algumas modificações. Nada muito radical, mas que eu tenho certeza vai facilitar muito a vida de vocês. Quais foram essas principais modificações? Esqueci, perdão, o professor Klaus esqueceu. Terminando o plano de ensino, a bibliografia básica, tá? São livros da Uniandrade e eu gostaria de deixar o último ali que está em vermelho como um livro extremamente importante. É muito legal o livro do Derizio, tá? Introdução ao controle da poluição ambiental. E mais importante, né? Ele tem lá na nossa biblioteca virtual. E todos livros muito bons, tá? Eu conheço inclusive alguns desses autores pessoalmente e todos têm na nossa biblioteca virtual. Pessoal, eu gostaria de aproveitar e fazer um outro parênteses aqui, discutir um pouco sobre a biblioteca virtual, tá? A nossa biblioteca virtual, em termos de análise ambiental, da questão ambiental, é excelente. E eu não estou puxando saco, não, pessoal. É de verdade mesmo. Em termos de conhecimento ambiental, na área de gestão ambiental, questão ambiental, na área de análise ambiental, saúde ambiental, a biblioteca virtual que a Uniandrade deixa à disposição para vocês é muito boa. Dificilmente seria possível ter uma biblioteca física tão boa na área ambiental quanto nós temos essa biblioteca virtual. Aproveitem a biblioteca virtual, vocês não precisam reservar nada, vocês não precisam ir pessoalmente até a biblioteca. Vocês podem ver de qualquer lugar, né? Sábado, domingo, tomando uma cervejinha, ou em casa sem fazer nada, ou vou abrir um livro que o professor Klaus sugeriu. É isso, né? Vocês vão fazer isso mesmo, não é verdade? Pois é, a biblioteca virtual dá essas facilidades. Aproveitem, pessoal, aproveitem. A nossa biblioteca virtual na questão ambiental é muito boa. Eu particularmente adoro e sempre entro na biblioteca virtual. É claro que, pessoalmente, eu tenho uma biblioteca na área ambiental, biblioteca particular na minha casa, muito boa. Muitos desses livros aí, a grande maioria deles, eu tenho mesmo físico na minha biblioteca. Mas eu ainda entro muito na biblioteca virtual para consultar aquela bibliografia que eu ainda não tenho de forma física na minha casa, tá? Então aproveitem a biblioteca virtual, ela está excelente. E como eu tinha dito para vocês, como que vai funcionar no AVA? Eu quero dar umas dicas agora para vocês, umas pequenas dicas para facilitar o estudo de vocês durante esse período que eu espero que seja o mais curto possível para a gente, enquanto a gente tem o ensino remoto, tá? Eu quero lembrar que ensino remoto é diferente do que ensino à distância. Porque no ensino remoto eu estarei aqui com vocês todas as semanas e à disposição de vocês, tá certo? Não é que nem ensino à distância, são coisas bem diferentes. Vamos dar uma olhadinha então como vai funcionar mais ou menos? Como que vai funcionar? Se vocês, quando entram no AVA, vocês vão ver lá no início da disciplina, tem a apresentação do professor e da disciplina. Então eu coloquei um pouco sobre mim, um pouco sobre a disciplina. A gente já discutiu aqui nessa apresentação. E também tem o plano de ensino que vocês podem conferir, tá certo? A gente vai tentar seguir mais fielmente possível esse plano de ensino.
Embaixo da aba, lá da apresentação, tem uma aba chamada Como Estudar. Então, dá umas dicas exatamente disso que eu estou falando agora para vocês. O que, que significa cada coisa. E daí tem o Fale com o Professor. Se vocês têm uma dúvida, gente, podem tirar ali, podem colocar ali para conversar comigo. Eu vou tentar entrar o mais maior número de vezes possível ali para ver essas dúvidas que porventura vocês tenham. Em cada semana também vai ter um Fale com o Professor. E este é o mesmo que tem lá na aba principal, na aba inicial da disciplina. Daí vocês vão ver que tem abas da avaliação do primeiro bimestre, logo embaixo tem a aba da avaliação do segundo bimestre e tem a aba do exame final. Espero que essa aba do exame final nenhum de vocês precise entrar. Nessas abas tem as provas, né? Lembrando que vai ter um período para fazer cada prova. E daí vocês só podem entrar na prova naquele período. E tem um tempo máximo, tá? Eu gostaria de deixar bem claro que minha prova vai ter 10 questões objetivas, mas vocês só vão ter uma chance para fazer cada questão. Então, quando vocês começarem a prova, estudem antes, para não ter dúvida. Quando chegar na prova, se vocês marcaram a questão errado, não vai ter como voltar atrás, tá bom? Então vamos tomar cuidado. E eu espero que, pelo menos na avaliação do segundo bimestre, a gente já possa se ver pessoalmente lá na Uniandrade. Só depende da pandemia, tá bom, pessoal? Vamos nos lembrar que, infelizmente, estamos em um período de exceção. E daí vem as abas de cada semana. Semana 1, 2, 3, 4 e tem lá o período do dia tal ao dia tal. Ali que estarão os nossos assuntos semanais, tá? E eu já vou explicar como. Como que vai funcionar cada semana? Lá, quando vocês clicam na aba, na coluna da direita, com a aba, por exemplo, da semana 1, vocês vão ver que tem uma descrição da aula, o que vai ser o assunto daquela aula. E tem o Fale com o Professor, onde vocês podem entrar e colocar dúvidas, fazer lembranças, chamar a atenção do professor, qualquer coisa. Só não vale xingar o professor, hein, gente? Olha lá, hein? Vamos lá. E daí vai ter uma área onde está escrito material de estudo. Nesse material de estudo vai estar o PowerPoint que eu vou usar na minha aula. Então vai ser como esse agora que eu estou usando, tá? E vai explicar o assunto que eu estou trabalhando naquela semana. Mas não vai ficar só o PowerPoint. Logo abaixo, vocês vão ver um outro item chamado Explicação do Professor. Ali tem dois quadros. O primeiro quadro é o link da live que eu vou fazer. Então, eu vou fazer as minhas lives no Meet da Google, tá? Que a grande maioria de vocês já trabalhou com isso. Tenho certeza que ninguém vai ter dúvidas sobre como fazer. Eu vou marcar o Meet com antecedência e vou colocar o link ali. Lembrando que nas aulas da manhã eu vou fazer a live a partir das 9 horas da manhã e nas aulas da noite eu vou fazer as lives a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, tá? As lives vão no máximo até o término daquela aula, né? Então, que seria o presencial ali, né? Então, de manhã as lives vão no máximo até as 11 da manhã e à noite vão no máximo até as 10 horas da noite. Gente, eu vou gravar essa live e daí eu vou baixar no meu canal do YouTube, tá bom? Eu tenho, viu? Professor
moderno, tem até canal do YouTube. E vou colocar o link do YouTube nesse item gravação da live. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida ou não puderam assistir aquela aula, podem entrar no link da live, tá? Estará toda a nossa gravação ali no link da live, tá certo? E para a chamada, professor, como que vai ficar? Para fazer a chamada, a gente vai ter o que nós chamamos agora, dizemos que é a atividade de frequência. Então, logo abaixo da explicação do professor, eu vou colocar uma pergunta objetiva. E daí vocês vão responder aquela pergunta. Vai ser de A até I com uma alternativa somente correta. Daí vocês vão responder. Gente, todo o resto da aula da semana vai ficar aberto durante todo o semestre, menos atividade de frequência e atividade avaliativa, a gente já vai ver quando couber. A atividade de frequência vai fechar na noite anterior da aula seguinte. Isso significa o quê? A turma da noite tem aula comigo na segunda noite. Então, a atividade de frequência da semana anterior vai fechar no domingo, 23h59 da noite. Já a turma da manhã vai ter aula comigo na quinta-feira de manhã. Então, a atividade de frequência da semana anterior vai fechar na quarta-feira, 23h59. Então, prestem atenção. Essa atividade de frequência é bem simples. Vocês não vão gastar mais do que 5 minutos, tá? Quem assistiu a live, logo em seguida da live já pode fazer. Quem assistiu a gravação da live, assista a gravação e faça a atividade de frequência logo em seguida, tá? Mas não se esqueçam dos prazos. A aba seguinte é o material complementar, que vai ser sempre um artigo científico. E daí, na última aba, é a atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa não será feita em todas as aulas. E ela vai compor aquela nota além da avaliação global, tá? Então, vai ser conforme o andamento da disciplina. O tempo para a realização dessa atividade avaliativa também vai ser decidido ou definido a quando cada uma dessas atividades será feita. Mas não se preocupem, eu vou dar tempo suficiente para vocês, tá? Ninguém vai ser prejudicado, vai ser como se fosse no nosso presencial, tá? De novo, nós não estamos fazendo ensino à distância, ensino remoto. Por quê? O professor estará sempre com vocês. Pessoal, é mais ou menos assim que estará definida estruturada a nossa disciplina de análise ambiental. Estou esperando vocês para, na semana 2, já estarmos aqui e eu queria ver esse rostinho de vocês, a alegria de vocês, todas as semanas no nosso horário de aula, tá? Tentem não faltar aula. Façam sempre atividade de frequência. Leiam um material complementar e tirem a dúvida, qualquer dúvida com o professor. Quando houver a atividade avaliativa, estejam de olho, eu vou sempre mostrar para vocês, eu vou sempre avisar vocês, não se preocupem com isso, tá? Se alguém tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. O meu e-mail é klaus, klaus.zauter, SAU2TER, @uniandrade.edu.br. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Ah, não se esqueçam, na aula dessa semana já tem uma atividade de frequência. Vão lá e completem essa atividade de frequência depois de assistir a nossa gravação. Semana que vem nós já estaremos
ao vivo, numa live, para vocês e interagir o máximo possível com vocês nas nossas aulas. Tá certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Até lá!